Uma sociedade que quer funcionar de forma estável geralmente precisa manter uma grande camada de trabalhadores na base. Por quê? Isso não é necessariamente uma questão moral, é uma questão de funcionamento. A sociedade precisa de uma multidão produzindo bens e serviços o tempo todo e depois voltando para consumir aquilo que ela mesma ajudou a criar. Uma multidão que gasta a maior parte da vida, do tempo e da energia no trabalho. Para a máquina girar sem parar, as pessoas precisam manter sempre uma motivação para subir, especialmente o desejo de possuir patrimônio. Mas o sistema muitas vezes é desenhado assim. Você até pode viver melhor do que a geração anterior, mais conforto do que seus pais, algumas viagens, lazer, restaurantes, e ainda assim fica cada vez mais difícil alcançar os ativos centrais. Por isso, as pessoas trabalham ainda mais, perseguindo um objetivo que recua a cada passo. E é assim que a máquina continua crescendo e continua funcionando. Bem-vindo ao Verdades Não Ditas, onde a gente fala sobre verdades que a sociedade preferiria que você não enxergasse. Informação, dinheiro, liberdade, tempo, emoções, pensamento. E acima de tudo, o mecanismo precisa de uma multidão ocupada com a sobrevivência, ocupada a ponto de não ter tempo para questionar as regras do jogo. O sistema não precisa de muita gente rica, mas também não pode empurrar a maioria para a miséria absoluta. Se empurra longe demais, a instabilidade aparece. Por isso, a sociedade costuma ser estratificada. Existe uma camada intermediária e uma camada de baixo, vidas estáveis o suficiente para não explodir, mas limitadas o suficiente para manter as pessoas correndo. Em muitas economias altamente urbanizadas, especialmente onde o custo da moradia e dos ativos cresce mais rápido do que a renda, começam a surgir gerações que simplesmente desistem, reduzem a ambição, rejeitam o acordo antigo, deixam de acreditar que uma vida inteira de trabalho vai comprar uma casa. A cultura popular também reflete isso. Filmes e histórias sobre desigualdade, dívidas e distância entre classes. É um sinal de pressão acumulando por baixo da superfície. E aqui está a parte sutil. Quem está embaixo não se sente como ferramenta, recebe conforto suficiente para esquecer o cansaço. Redes sociais, entretenimento, algumas viagens por ano. O bastante para anestesiar, mas não o bastante para parar, olhar mais fundo e questionar o jogo inteiro. A sociedade sempre precisa dos pobres, porque sem uma base, a pirâmide não se sustenta. Olhe para a história. A nobreza feudal controlava a terra e alugava. O capitalismo industrial possuía máquinas e fábricas e contratava mão de obra. O capitalismo financeiro moderno possui fluxo de caixa, dados, redes legais, tecnologia e consegue influenciar o ritmo de muitas camadas sociais. Não importa a época, não importa o modelo, a base costuma ser grande, substituível e com pouca capacidade de negociação. Por quê? Porque o mecanismo é programado para manter uma massa de pessoas sem compreender o desenho do sistema. E por que fazer isso? Porque a sociedade não é otimizada para a justiça perfeita. Ela é otimizada para controlar a instabilidade. A multidão é ao mesmo tempo a força que sustenta o sistema e a fraqueza se não puder ser contida. No passado, a ordem era mantida com violência aberta, esmagando revoltas pela força. Hoje é diferente. O controle moderno precisa menos do chicote, porque construiu uma cadeia de gestão do comportamento coletivo. E quase todo modelo social depende disso para manter estabilidade. Para controlar seres humanos, uma espécie inteligente, a violência bruta é o último recurso. O que funciona melhor é um quadro de recompensa e punição. E, principalmente, definir o que é certo e errado, sucesso e fracasso, competente e incapaz, aceito e excluído. Você pode chamar isso de
regras do jogo ou de normas sociais. Dentro desse jogo, quase tudo o que as pessoas fazem vira pontuação. E a multidão não precisa saber quem escreveu as regras. Basta saber que fazer A gera aprovação, fazer B vira fracasso, fazer C traz punição, fazer D traz celebração, dinheiro, status, futuro. Quando as recompensas ficam claras e são repetidas o suficiente, cada indivíduo se ajusta sozinho, automaticamente, para fazer o que o mecanismo quer. Passo 1. Padronizar o pensamento com uma escala social de pontos. O mundo digital cria uma arena, onde as pessoas desenvolvem reflexos diante de listas de recompensa e punição aplicadas em escala social. O pensamento coletivo é empurrado para um molde por critérios de avaliação. Sucesso é ganhar tanto por mês. Homem tem que ter casa e carro. Casar exige patrimônio. É preciso consumir, aproveitar, viver rápido, não desperdiçar a juventude. Quando esses padrões são injetados sem parar, a multidão tende a gastar tudo o que ganha, perde a base de acumulação para mudar de posição, mas continua com pressão suficiente e motivação suficiente para seguir trabalhando. As definições de sucesso e fracasso não vêm só da escola ou da lei. Elas são injetadas pelo entretenimento e pela cultura de massa, programas, filmes, TV, redes sociais. Isso não existe apenas para divertir. Isso ensina como pensar, como amar, como viver, como gastar, como competir, e a maioria não percebe. E quando falha, a pessoa costuma concluir: eu não sou bom o bastante, em vez de perguntar: será que o jogo foi desenhado para a maioria perder? Nesse sentido, o entretenimento moderno funciona como anestesia da consciência. O objetivo é fazer a multidão nunca suspeitar que está sendo guiada. Passo 2. Fazer a multidão se vigiar. Quando o passo 1 dá certo, quando as normas já foram plantadas na maioria, o mecanismo pode recuar, porque a própria multidão vira guardiã das regras. As pessoas se comparam ao padrão e atacam os outros para provar que estão dentro do esperado, que estão do lado certo. E é aí que o controle fica mais barato. Não é preciso repressão constante, porque a multidão faz esse trabalho no lugar do mecanismo. A multidão acaba criando, por conta própria, uma polícia moral, fiscais de pensamento, tribunais online. Ela monta um sistema automático de pontuação com curtidas, reações, compartilhamentos, corações, indignação. O número de seguidores vira medida de valor. KPI, notas, bônus e salário viram medida do valor de um funcionário. No fim, é um jogo de psicologia digital. Quem não participa fica invisível, e então as pessoas começam a competir. Competem no consumo, competem no prazer, competem no trabalho, competem na imagem, competem no dinheiro. A maioria passa a acreditar que está livre, quando na prática vive dentro de um reflexo condicionado, moldado de antemão. Escravidão mental é a escravidão que não precisa de correntes, porque as correntes reais já estão na cabeça. Você não é tão livre quanto imagina. Você só escolhe o tipo de corrente que parece mais confortável. As prisões mais eficientes são aquelas em que os próprios presos vigiam uns aos outros. Quem quebra a regra é punido pela própria cela. O carcereiro nem precisa aparecer. A multidão vira o sistema imunológico do mecanismo. Quem resiste é isolado, quem obedece é recompensado, ganha visibilidade, promoção, sobe na vida. Mas é preciso deixar claro, regras, moral, valores e padrões sociais não são totalmente ruins. Eles podem ser ferramentas para moldar uma comunidade, impedir que ela desabe por dentro e evitar que seja engolida por fora. O ponto central é este: quando você já não consegue distinguir o que é uma estrutura para sobreviver do que é uma estrutura para ser manipulado,
A sociedade se transforma num rebanho, guiado, mas convencido de que é livre. Hoje não é mais a era de ser bonzinho, é a era de ser esperto. O consumismo não precisa mandar você comprar algo específico. Ele só precisa desenhar um destino chamado sucesso, criar uma imagem ideal e então a própria sociedade passa a se pressionar o que fazer, como gastar, como viver. A mídia também não precisa mais dar ordens. Ela ensina as pessoas a viver, a competir. E aquilo que a sociedade chama de liberdade, felicidade e civilização pode virar a cobertura perfeita para um novo tipo de controle, sem tocar em você, apenas direcionando. A fronteira não está na lei. A fronteira está na consciência. Saber em que jogo você está. Saber quem escreveu as regras, ou, mais precisamente, a que mecanismo essas regras servem. Saber se a recompensa é real ou se é só um bônus colorido, o bastante para você continuar correndo. Se você não enxerga essa fronteira, quanto mais correto você vive, mais fácil é ser usado, servindo objetivos que não são seus. E é por isso que a sociedade sempre precisa de uma camada grande na parte de baixo. Não por maldade, mas porque o mecanismo depende disso. Precisa de uma multidão para sustentar a pirâmide lá em cima. Precisa que trabalhem, consumam, sonhem, se frustrem e repitam o ciclo. Precisa que a maioria viva na ilusão de que escolhe livremente, quando na verdade só está jogando um jogo cujas regras já foram escritas. O perigo maior não é a pobreza material. O perigo é não perceber a fome de pensamento. Pobreza não é só falta de dinheiro, é perder a capacidade de questionar. Por isso, o mecanismo pode deixar você escolher quase tudo, menos duas coisas: tempo para pensar e perspectiva para enxergar o jogo inteiro. Quando a multidão aceita que estar embaixo é culpa do indivíduo, falta de capacidade, falta de mérito, o mecanismo se torna quase eterno. Os pobres não se rebelam, eles brigam entre si, não perguntam quem escreveu as regras ou quem está direcionando, só perguntam por que ainda não chegaram onde os outros chegaram. E é aí que os pobres viram o recurso mais sustentável da sociedade, sem correntes, só com metas para perseguir. Nesse jogo, quanto mais obediente você for, mais fácil é ser usado. Quanto mais competente você for, mais eficiente será a sua exploração. Então não pergunte apenas como eu saio da pobreza. Pergunte quem está definindo o que é pobreza e de quem é o jogo que eu estou jogando. Porque se as regras não foram escritas por você, não importa o quão rápido você corra, você ainda é uma peça, movida na direção que alguém escolheu. Despertar não é rebelião. Despertar é conhecer o mapa, entender o mecanismo e escolher a forma certa de jogar. Talvez o que eu esteja dizendo hoje seja difícil de aceitar, mas é uma lente sobre como a sociedade funciona. E o quanto isso faz sentido vai depender da experiência de cada pessoa. Escapar da armadilha do ecossistema social. Por que você trabalha duro e ainda assim não fica rico? A conclusão é simples. O mundo não precisa de gente rica demais, porque se todo mundo tivesse riqueza de classe alta, não sobraria ninguém para fazer o trabalho fundamental: limpeza, operação, entrega, cuidado, coleta de lixo. Para manter uma sociedade estável, o mecanismo precisa garantir que a maioria nunca alcance o destino financeiro que foi prometido. Você pode viver melhor do que seus pais, mas é muito difícil chegar ao estilo de vida do topo. E é muito difícil possuir certos ativos de status, moradia em localização valorizada, carros caros, marcas de luxo, relógios de alto padrão. Ironicamente, é essa distância que te mantém trabalhando. Olhe para a vida de uma pessoa comum. Ela se forma por volta dos 22 anos e se aposenta por volta dos 60. São cerca de 38 anos de trabalho.
Em dias, isso dá algo como 14 mil dias dentro da janela produtiva. Mas tirando fins de semana, feriados, doenças, família, deslocamentos, lazer, os dias reais de ganhar dinheiro ficam mais perto de 10 mil. E aqui está o ponto. Se por dia você gera 1 unidade de renda, o máximo da vida toda é 10 mil unidades. Se por dia você gera 2 unidades, o máximo da vida toda é 20 mil unidades. Mas isso é faturamento de vida, não é patrimônio. Porque a maior parte se dissolve nos custos de vida, moradia, transporte, saúde, família, riscos e as pequenas recompensas que você se dá só para aguentar. Se você gasta mais do que acumula, pode terminar com nada, mesmo depois de trabalhar a vida inteira. E aí a inflação quase sempre corre mais rápido do que o aumento salarial da maioria. Então, mesmo sendo frugal, a poupança de uma vida pode virar apenas a entrada de uma casa pequena. A sensação de correr e nunca chegar nem sempre é falha pessoal. É o resultado previsível de um sistema desenhado para manter a maioria correndo. E então as pessoas perguntam: como escapar? A resposta está na posição. Sua posição dentro do ecossistema que distribui valor. Não importa o quanto você trabalhe. Se sua renda depende de horas, seja trabalho físico ou mental, você continua limitado por tempo e energia. Na sociedade moderna, trabalhadores braçais, agricultores, operários, motoristas, entregadores vivem de tempo e esforço. Mas o tempo é limitado e a força diminui com a idade. Quando você já não consegue trabalhar, a renda para. E um único choque de saúde pode te colocar de volta no ponto de partida. Para aguentar, muita gente estica a jornada de 8 para 10, às vezes 12 horas por dia. Mas trabalhar mais não significa ficar rico. Na maioria das vezes, isso só significa conseguir comer ou passar menos aperto por um tempo. Por isso, muitos colocam esperança nos filhos. Dizem para estudar, para conseguir um emprego mais estável, para não sofrer como eles. Mas mesmo que esses filhos entrem numa boa universidade e virem médicos, advogados, professores, eles ficam ricos? Na maioria das vezes, não. Eles só trocam o trabalho físico pelo trabalho mental, da enxada para o bisturi, do esforço corporal para o teclado e a sala de aula. Mas continuam vendendo tempo e energia em troca de dinheiro. E o tempo, como você sabe, sempre tem limite. O problema não é a falta de esforço individual. O problema é a estrutura. Você está num lugar desfavorável dentro do ecossistema que distribui valor. Imagine a sociedade como um rio financeiro, onde o valor é distribuído por camadas. Na base estão os que vendem força de trabalho, esmagados pelo tempo, pela idade e pela doença. No alto estão os que não precisam estar presentes o tempo todo. E, ainda assim, o dinheiro corre até eles. Eles não vendem esforço, eles vendem produto, serviço, marca ou um sistema. E é por isso que um mesmo café pode contar duas histórias diferentes. Se você prepara e vende barato, você está vendendo esforço por unidade de tempo. Mas uma rede de franquias pode cobrar muito mais e aumentar o lucro com escala, porque não vende só café, vende experiência, processo, sistema e consegue vender milhares de copos ao mesmo tempo sem precisar estar lá. Então, a forma mais sustentável de sair do ciclo da pobreza não é fazer mais, é fazer diferente. Você precisa sair do modelo vender tempo 1 para 1 e entrar no modelo vender valor 1 para muitos. Ou seja, criar algo que possa atender muita gente ao mesmo tempo, sem ficar preso ao seu tempo e à sua energia. Pode ser um produto, um serviço, uma plataforma digital, um canal no YouTube, um curso online ou um modelo de negócio que funcione mesmo quando você não está presente. Parece grande. Então comece pelo exemplo mais simples.
Pense em vender água. Se o lucro por garrafa é pequeno, para ganhar um valor relevante, você precisa vender dezenas de milhares de unidades. Sozinho é impossível, mas se você constrói um sistema de distribuição, com representantes, afiliados, revendedores, ou vende por marketplaces e e-commerce, isso se torna possível. A força está na escala, não está nos músculos, nem no diploma. Daqui, você enxerga um princípio simples, que o sistema tradicional costuma esconder. Trabalhar duro é necessário, mas não basta. Você precisa trabalhar com inteligência e entender como funciona o ecossistema que distribui valor na sociedade. Porque esta sociedade não foi desenhada para te tornar rico. Foi desenhada para te manter estável, um salário suficiente, uma vida ajustada, um financiamento de décadas, um plano básico de saúde, uma aposentadoria lá na frente. Tudo isso te faz acreditar que está sendo cuidado, mas na prática te coloca num ciclo, suficiente para sobreviver, insuficiente para subir. E o mais perigoso é que essa estabilidade mata sua vontade de romper. Ela te faz temer risco, temer mudança, temer fazer diferente. Depois, você ensina seus filhos a viver do mesmo jeito. E a pobreza, mesmo numa versão respeitável, continua sendo empurrada de geração em geração. Então, qual é a solução? É mudar a perspectiva, parar de se ver como alguém que apenas trabalha para sobreviver e começar a pensar como alguém que cria valor que pode ser multiplicado. É aí que você começa a aprender vendas, empreendedorismo, marca pessoal, finanças e investimentos. Você não precisa abandonar seu trabalho imediatamente, mas precisa construir a base de um segundo sistema de renda, um sistema que não seja limitado pelo seu tempo e pela sua energia. Pergunte a si mesmo: você consegue criar um produto digital? Você consegue abrir um canal e compartilhar conhecimento? Você consegue vender alguma coisa pela internet? Você consegue construir uma rede de afiliados ou colaboradores? Você consegue investir em algo que gere fluxo de caixa? Se a resposta for sim, comece, mesmo pequeno, porque o caminho que você está seguindo hoje, na maioria das vezes, não leva à liberdade. E se você pensa que isso é só para gente talentosa, rica, muito inteligente, você já caiu na armadilha. Não é que os bons conseguem, é que quem começa vira bom. O mundo mudou. Você não precisa mais de permissão para começar. Você precisa de internet, um celular e a mentalidade certa. A maior barreira não está no diploma, no capital ou no ponto de partida. Ela está na forma como você enxerga a si mesmo. Você pode continuar vendendo sua força de trabalho, ou pode começar a vender valor. Você pode continuar trocando tempo por dinheiro, ou pode construir um sistema em que a renda continua funcionando mesmo enquanto você dorme. A escolha é sua, mas lembre, o tempo não espera ninguém. Se você chegou até aqui, é porque este episódio te ajudou. Então, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal para a gente não se perder no futuro. Quem sabe o próximo episódio não te dá exatamente o ângulo que faltava para escolher o jeito certo de jogar.